Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Livre-se de Crenças Limitantes. Nesse vídeo nós vamos discutir um pouquinho sobre o tema que vocês viram aí na capa, né? E vamos começar pela definição do que é a perseguição religiosa. Por que vamos falar disso? Porque as testemunhas de Jeová, quando nós fazemos a exposição dos erros e falhanços da organização, eles dizem que isso é perseguição religiosa e que é intolerância religiosa. Então vamos ver aí qual é a definição básica de perseguição religiosa e de intolerância religiosa. Então, de acordo aí com o Google, né, fiz a pergunta que vocês viram, a resposta generativa aí por IA comentou o seguinte: perseguição religiosa é a discriminação, opressão e violência direcionadas a indivíduos ou grupos religiosos devido à sua fé ou prática religiosa. Pode manifestar-se de várias formas, desde restrições à liberdade religiosa e violência física até a estigmatização social e exclusão econômica. Então, olhando para esse prisma aqui, a quem se aplica essa descrição do que é perseguição religiosa? Nós vimos aí que a perseguição religiosa se manifesta até pela imposição, né, restrição da liberdade religiosa, a exclusão tanto social quanto econômica e vai até a violência física. Quem são as organizações que praticam exclusão social? Por aí, né, fica a resposta para você pensar. Quem faz a prática de exclusão social? A expulsão, né, a remoção de membros que não concordam mais ali, talvez, com a organização delas. Quem faz isso? Né? Mas não é só isso. Cria estigmatização social. O que é estigmatização social? Por exemplo, chamar aqueles que saíram, abandonaram, de apóstatas, de hereges, os desigrejados, e são todos estigmas sociais criados dentro das próprias religiões. Então muitas religiões elas se arvoram em dizer que estão sendo perseguidas, mas eles também são perseguidores religiosos, principalmente dos dissidentes, daqueles que abandonam a sua organização religiosa, seja das testemunhas de Jeová, dos adventistas, dos mormons e de qualquer outra seita existente hoje. Então eles estigmatizam, eles excluem socialmente as pessoas, tratam como se fossem o lixo da pior qualidade, né? E isso é a verdade, isso eu posso dizer, por exemplo, no meu caso, certo? É empírico. É algo que eu vivo, o dia a dia. Vamos ali continuar com a elaboração. A intolerância religiosa é causada a intolerância religiosa é a causa fundamental da perseguição religiosa. A intolerância se manifesta pela falta de respeito e compreensão por crenças e práticas religiosas diferentes, levando a atitudes de discriminação, exclusão e violência. Observaram? Então, quando a pessoa ele é um perseguidor ou intolerante religioso, as coisas que ele pratica, discriminação, exclusão e violência. Então, quando a gente faz a exposição da organização das testemunhas de Jeová, mostrando seus erros, suas falhas, não é nada de perseguição religiosa. Pelo contrário, nós estamos aqui tentando mostrar para as pessoas o outro lado da moeda. Coisas que a própria organização das testemunhas de Jeová faz. Eles até ridicularizam, colocam as outras religiões sempre em foco negativo e depois se arvoram, né, principalmente aí os seus adeptos, a vir na internet criticar, perseguir mesmo, né, aqueles que fazem esse trabalho de exposição semelhante ao que a Testemunha de Jeová faz com as outras religiões. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês a publicação, o livro Revelação, o seu grandioso clímax está próximo. Eu separei aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilustrações, 9 imagens desse livro que demonstram a estigmatização
e como eles menosprezam as pessoas das outras religiões. Depois eles vão bater na sua porta e falar que são todos bonitinhos, que servem a Deus, que querem ter você como amigo. Até conseguir fazer com que você entre lá, eles vão te tratar bem, com carinho, com amor. E você entrou lá dentro, eles vão continuar te dando força e carinho. Se você depois se aprofundar e entender que ali não é mais a verdade, tchau. Você vai voltar a ser aquilo que nós vamos ver aqui nas imagens que eu vou mostrar para vocês hoje. Mas vamos continuar vendo aqui, ó, ainda na inteligência artificial do Google. A perseguição religiosa pode ter diferentes formas. Quais são as formas da perseguição religiosa e da intolerância religiosa? Restrição à liberdade religiosa, proibição de culto, proibição de construir ou frequentar locais de culto, limitação de acesso à educação religiosa, violência física e psicológica, ataques, tortura, prisão, assassinato, ameaças e difamação. Olha só, tem organização religiosa que, quando a pessoa não quer mais ser daquela religião, ou eles resolvem expulsar aquela pessoa da religião, eles vão lá, anunciam o nome da pessoa, simplesmente dizendo, ó, fulano de tal não é mais parte do nosso grupo. Não explica por quê, não dá nenhum motivo e deixa correr solto, né? A difamação e calúnias sobre aquela pessoa. Fica no imaginário dos outros adeptos o que aquela pessoa fez para abandonar a religião. E não fala se a pessoa foi expulsa ou se ela pediu para sair. É para deixar mesmo aquele zum, né, de todos ali, cada um levantando uma tese, uma hipótese. Não, pô, por que será que ele saiu? Traiu a esposa? Nossa, o que será que ele fez? Tá devendo no mercado? Então a perseguição religiosa se caracteriza, uma das formas é isso, promover a difamação da pessoa. E tem organização religiosa que faz isso. Indiretamente, mas faz. E também tem a questão das ameaças, né? Veja só, por exemplo, se você entrar no meu canal aqui, ver alguns vídeos específicos onde a gente coloca algumas verdades bem claras, né, de forma bem assim inteligível, que a pessoa entende facilmente e vê que não tem contra-argumentar com aquilo, os defensores, por exemplo, das testemunhas de Jeová, entram aqui com ameaças, com difamação. Então eles reclamam de algo que eles mesmos praticam. Eu já cansei de mostrar isso. E no meu canal eu estou printando cada comentário e fazendo um banco de dados. Só para que, quando chegar a hora oportuna, eu apresentar isso para uma autoridade. Para que as testemunhas de Jeová saibam o nível, né, em que elas desceram, reclamando de perseguição e de intolerância religiosa e fazendo o mesmo com aqueles que abandonam uma organização, expõem os seus erros e as suas falhas. Depois temos lá a discriminação social e econômica, estigmatização, exclusão social, dificuldade de acesso a emprego, educação e serviços. Também se aplica, né, a toda a organização religiosa. Depois, perseguição por grupos ou estados, perseguições históricas como a Inquisição, tá vendo? Por isso que eu já falei aqui no meu canal e volto a repetir. Quer fazer parte da Igreja Católica ou das Testemunhas de Jeová ou qualquer outro, o problema é seu. Mas estude a sua religião para saber se ela agrada mesmo ou não o Criador, né? Porque, por exemplo, todos nós sabemos qual foi a igreja responsável pela Inquisição, não é verdade? A perseguição aos cristãos no Império Romano, perseguição a grupos minoritários em diferentes países. Então, temos aí, né, um resumo do que é a perseguição e intolerância religiosa. E aí, por fim, a conclusão diz assim: a perseguição religiosa é um problema global com impactos devastadores nas vidas das vítimas e na estabilidade social. É importante promover o respeito à diversidade religiosa e combater a intolerância para garantir a liberdade e a igualdade religiosa para todos, conforme artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Muito bonito, não é, gente? Então, as testemunhas de Jeová, nesse quesito, elas se arvoram, né? Querer a liberdade religiosa, mas desde quando você não faça a exposição delas. Quando você faz a exposição delas, os erros, as falhas que existem dentro dessa organização, eles falam
que você é perseguidor, intolerante religioso, que você está incitando o ódio. Será que eu estou incitando o ódio, por exemplo, ao apresentar para vocês o que está escrito aí no livro Revelação? Esse aqui, pessoal, é o livro Revelação, seu grandioso clímax está próximo. Nós vamos ver dentro dele aqui agora. Esse aí é uma cópia do livro mesmo, daquele de capa dura, de 1989, o original, para que vocês tenham uma base, né, de como é. Então, a primeira ilustração que nós vamos ver, deixa eu só abrir aqui algumas partes para vocês verem que é o livro Revelação, né, publicado aí pela Organização das Testemunhas de Jeová. Tá tudo aí, ó, só para vocês verem que é o sumário. É um livro grande, né, pessoal? 325 páginas, se eu não me engano, com capa e contracapa. Pelo menos aqui. Aí nós vemos aí o apóstolo João na ilha de Patmos com os 7 candelabros, né? Ou as 7 estrelas, que significam os anciãos da congregação, segundo a interpretação da torre de vigia, né? E eu sei muito desse livro, sabe por quê? Porque eu tinha 17 para 18 anos, fui batizado e eu dirigia um grupo de estudo de livro na casa dos irmãos e eu dirigia o estudo aí no livro Revelação. Nós vamos aí direto para a página, deixa eu colocar aqui, página 31. Vamos ver a primeira imagem aí, a 31 do livro, né, que é a 32 do PDF. Tá aí, ó, nós temos essa primeira imagem que demonstra aí a Organização das Testemunhas de Jeová fazendo a exposição da cristandade. Então nós lemos ali, ó, a religião da cristandade incorreu em pesada culpa por derramamento de sangue, por ter perseguido e matado aqueles que traduziam, liam ou mesmo apenas possuíam a Bíblia. Então vejam só, o próprio livro da Organização das Testemunhas de Jeová acusa, né, a cristandade, que é todas as outras igrejas menos as Testemunhas de Jeová, certo? Coloque na sua mente, quando as Testemunhas de Jeová falando da cristandade, elas saem fora e está falando de todos os outros que professam seguir o cristianismo. Então, a cristandade é responsável por tudo isso aí que vocês estão vendo, né? E vocês observem aí, se você fazer um comentário, por exemplo, que as Testemunhas de Jeová, elas, com a sua prática de 2 testemunhas, facilitam ou acobertam, né, de forma indireta aqueles que praticam crimes contra menores, você é tido como intolerante religioso. Só que nas suas publicações, como vocês estão vendo aqui, eles acusam a cristandade de ser assassina. Faça o mesmo com as Testemunhas de Jeová. Você vai passar mal, certo? É capaz até de ser processado pelos apologistas das Testemunhas de Jeová. Agora vamos na página 146 do livro, que é a 147 aqui. Vamos ver? Isso, tá aqui, olha aqui, pessoal. O que vocês acham disso aqui, ó? Ó, vou até ampliar aqui para vocês. Opa, vamos voltar. Vamos voltar aqui, mas eu vou dar uma ampliadinha para vocês verem. Isso aqui são as Testemunhas de Jeová zombando, né, da religião alheia. Então veja aí, nós vemos aí o Papa levando as flechadas da verdade que são atiradas pelas Testemunhas de Jeová. O que vocês acham disso? Isso aqui representa o quê? Respeito pela outra religião? Entendimento? Né? Compreensão das diferentes crenças? Quando vocês acusam, né, os outros de cometerem intolerância religiosa, seria bom olhar, né, para o interior de vocês mesmos, Testemunhas de Jeová. Vejam aí, a ilustração deixa bem claro, né, qual é o comportamento de vocês para com as pessoas que não fazem parte da sua organização. Se consideram a única verdade e no direito de zombar, né, das outras denominações religiosas, conforme nós estamos vendo aí, né? Faça um dissidente, por exemplo, uma imagem em inteligência artificial,
onde nós, os dissidentes, estamos dando flechadas na poupança do corpo governante. O que vai acontecer com a gente? O que as testemunhas de Jeová farão? Reclamação lá no Ministério Público de perseguição e intolerância religiosa. Mas, seria até um negócio interessante se isso acontecesse, porque era só a gente chegar com o livro de revelação aqui, o livro Revelação ao Seu Grandioso Clímax está próximo, e apresentar: ô doutor, eu estou fazendo aqui o que eles mesmos fazem. Agora, será que porque eles têm um CNPJ, eles podem fazer isso? Então vou abrir um CNPJ também, falar que eu sou uma igreja e aí eu posso também fazer a mesma coisa. Vejam só as incoerências, né, pessoal? Agora vamos aqui para a página 183 do PDF. Opa, passei um pouco. Vamos para a página 183 do PDF, que é a página 182, né, do livro. Então nós vamos ter aqui, deixa eu ajeitar bem a imagem aqui. Ajustar a altura. Isso. Pera aí, pessoal, que tá acabando a bateria aqui, esqueci de colocar o carregador. Então é a página, na verdade, 183 mesmo. E vou ficar menorzinho aqui para vocês verem o cantinho aqui. Olha o dragão aí que representa Satanás, o diabo. Olha só, né, as coisas que ele alimenta, né? Prostituição, fome, crimes, guerras, poluição e, olha só aqui, mais uma vez, né? Vamos ampliar aqui? Vamos ampliar de novo? Espera aí, vamos ampliar aqui. Vamos ampliar a imagem para deixar bem destacado, né? Olha só, um papa abençoando soldados, né? Tecendo o quê? Críticas à Igreja Católica. As testemunhas de Jeová estão erradas em fazer isso aqui? Não é verdade mesmo? Então por que é que eles podem fazer isso com os outros e nós não podemos fazer com eles? Quem é intolerante religioso? Tá aí, tá para vocês verem como é que eles tratam, né, nas suas publicações, os líderes religiosos das outras organizações. Essas são as testemunhas de Jeová. Eu gostaria, pessoal, que vocês depois deixassem seus comentários e falassem para nós aí o que vocês acham de tudo isso que nós estamos vendo. Como que se chama isso de você criticar uma pessoa por aquilo que você mesmo faz? Acho que é hipocrisia, né, gente? Aqui, mais uma vez, temos aí, Satanás, o diabo, dando força e poder para quem? Para as organizações religiosas e todas as outras pessoas. E do outro lado aqui, os bonitinhos, só as testemunhas de Jeová separados ali, né? Aqueles que recebem o poder aí de Satanás, o diabo, o grande dragão, vão cair no abismo, né? Pessoal, eu quero que vocês analisem e vejam por si mesmos. Não sou eu que estou falando, está na publicação da Torre de Vigia, né? A prática de intolerância da parte deles. O meio aí de menosprezar outras religiões. Falam da gente quando a gente faz a exposição, mas eles estão aí, fazendo a exposição da religião alheia. Então, se eles podem fazer isso, eles também merecem ser expostos quando erram. Que hipocrisia é essa? No final, depois eu vou ler para vocês aí o que fala, né, a organização nesse sentido de perseguição religiosa, como é que eles entendem, isso. Vamos ver aqui agora a página 214, né, do PDF e a 213 do livro. Olha aí, nós vemos aí a separação. Os bonitinhos da organização estão lá do lado de Jesus, né, representado nesse trono aí, com barbas brancas, né, com vestes brancas e adornado em dourado, em ouro, né? Aí é Cristo separando os seus seguidores, e abaixo aí nós vemos, né, os outros sendo ceifados para destruição. E veja só, lá já em destaque, o primeiro da fila, um líder de uma outra organização religiosa.
É, gente, é fácil, né? Pimenta no olho dos outros é refresco, né, pessoal? Agora vamos aqui para a página 200 e... Quem quiser ter esse livro aí depois, passa para mim o e-mail, tá? Que eu envio para vocês. A página 240 do livro, do PDF, que é a 239 aqui do livro. Aí nós começamos a ver, né, a descrição das Testemunhas de Jeová sobre quem é Babilônia a Grande. E nós já temos uma ideia, que fala que ela está sobre muitas águas. Quem são as muitas águas? Todos os outros tipos de religião. Aqui nós estamos vendo religiões, né, que parecem religiões orientais, religiões do mundo árabe. Então todas essas pessoas aqui fazem parte de Babilônia a Grande, segundo as Testemunhas de Jeová, colocando elas como a única religião verdadeira, né? Vamos agora aqui para a página 242 do livro. E aí temos Babilônia a Grande, né, flertando ou se prostituindo com os líderes, né, das outras religiões. Olha só que legal, né? Vejam só, pessoal, é importante que vocês saibam isso, que esse vídeo aqui fique registrado, que você compartilhe, que você comenta, que você curta e envie para o maior número possível de pessoas que você puder, para que fique registrado perante as pessoas essa hipocrisia das Testemunhas de Jeová, de falar mal da religião alheia, de colocar a religião alheia num prisma negativo, né, ao passo que eles se colocam como os únicos verdadeiros, né? Então isso aqui é uma forma de estigmatizar, de praticar a intolerância e a perseguição religiosa. Fazer isso, segundo as Testemunhas de Jeová. Segundo elas mesmas, né? Segundo os próprios adeptos da religião. Se fosse nós fazendo isso com ele, se fosse eles fazendo isso com a gente, não tem problema nenhum. Vocês estão vendo aí no livro. Agora nós fazermos isso com eles, se a gente fizesse uma publicação, fizesse a nossa interpretação da Bíblia e apresentasse as Testemunhas de Jeová como parte de Babilônia Grande, eles iam ficar o quê? Tiriricas da vida. Iam ficar possessos com a gente. Mas eles se acham no direito de serem os únicos a fazerem isso com a religião alheia. Agora nós vamos olhar para a página, mas só um pouquinho à frente aqui. Aqui nós temos aí Babilônia Grande mais uma vez, culpada pelas perseguições. E Babilônia Grande quem é? O Império Mundial da Religião Falsa, incluindo as religiões islâmicas, os judeus e a cristandade. Shintoísmo, hinduísmo, budismo, tudo. Saiu das Testemunhas de Jeová, é tudo Babilônia a Grande. Essa é a visão das Testemunhas de Jeová, né, sobre a religião alheia. Ainda nós temos essa outra ilustração aqui na página 248, né, que é a 247 do livro. Aqui, né, a fera, a cor do escarlate, que alimenta a ONU e a Liga das Nações. E nós sabemos que as Testemunhas de Jeová ficaram aí anos, né, uma década pelo menos, filiada à ONU. Para vocês verem o tamanho da hipocrisia. E por fim, uma crítica das Testemunhas de Jeová ao Ano Mundial da Paz, que foi declarado lá em 1986. Vejam só. Em apoio do Ano da Paz da ONU, representantes das religiões do mundo ofereceram uma babel de orações em Assis, Itália, mas nenhum único deles orou ao Deus vivente, Jeová. Observaram aí, gente? Então, você vê lá, temos o Papa, temos o líder aqui das religiões orientais, até os indígenas, né, de outras organizações aqui, judeu, e você vê o tamanho, né? A cristandade, ela acredita no mesmo Deus, Jeová, das Testemunhas de Jeová. Eles estavam lá orando a quem? A Jeová do modo deles. Os hindus estavam orando ao Deus deles, mas todos em união porque queriam buscar a paz. Vemos ali líderes das igrejas ortodoxas. Gente, e aí a Testemunha de Jeová faz uma publicação, obtém essas fotos aí do tempo da filiação da ONU, que foi lá que eles devem ter conseguido essas imagens, né? Para depois expor aqui a ONU como uma organização de Satanás, o diabo.
E aqui está escrito, mais uma vez eu vou ler, em apoio ao Ano da Paz da ONU, representantes das religiões do mundo, vejam só, oferecem uma babel de orações em Assis, Itália, mas nenhum único deles orou ao Deus vivente, Jeová. Tava algum representante das Testemunhas de Jeová, né, até a pergunta para saber, para falar que eles não oraram ao único Deus vivente, Jeová? Estavam lá para saber, viram se não tinha alguém num cantinho ali orando, se algum dos funcionários trabalhando ali não era uma testemunha de Jeová, tava, até por medo, não estava orando para Jeová proteger ele em meio a tal ecumenismo? Gente do céu. Então, está apresentado para vocês aí a intolerância religiosa por parte das testemunhas de Jeová. Agora, será que fazer isso que nós estamos fazendo aqui é perseguição? Como é que as testemunhas de Jeová encaram isso? Será que elas encaram como perseguição da parte dos apóstatas? Então eu vou apresentar para vocês aqui na sequência alguns escritos das testemunhas de Jeová. Espera só um minutinho que eu vou voltar em um instantezinho e vocês vão ver aí na tela de vocês. Pronto, pessoal, voltei. Então eu vou apresentar para vocês a citação contida aí na revista A Despertar, de 22 de maio de 1975, na página 29. Olha só que coisa bonitinha. Se vocês procurarem depois aí no meu canal aqui, vocês vão ver um vídeo onde eu mostro para vocês 15 verdades ditas pelo corpo governante das Testemunhas de Jeová que se tornam 15 mentiras. Depois procurem por esse vídeo, vocês vão ver em detalhes cada um desses pontos aí. Então, vamos ver o que as testemunhas de Jeová falam a respeito disso e como elas nos dão o embasamento para continuar com o nosso trabalho? Então vamos ver o que diz a Despertar. Por conseguinte, é anticristão hoje oferecer comentários baseados na Bíblia sobre a religião de outrem? A resposta bíblica tem de ser não. Na verdade, a crítica que revela falhas nos ensinos e nas práticas da religião de outrem, talvez de início pareça severa. Todavia, como deve reagir a pessoa? Como aqueles que ficaram violentamente enraivecidos com a crítica de Estevão? Ao invés, observe a excelente reação de alguns atenienses que ouviram os comentários de Paulo. Aceitaram a verdade da Bíblia e tornaram-se crentes para seu proveito eterno. E aí, gente, o que vocês me dizem? Você, o Testemunha de Jeová, que entra para comentar no meu canal, não assiste nenhum vídeo até o final e já entra com os dois pés na porta, criticando, estigmatizando, chamando a gente de apóstata. Você não cumpre nem o que a sua organização ensina. Está escrito aí, ó, na revista 22 de maio de 75. Na verdade, você, apologista das Testemunhas de Jeová, e você, comentarista de canais apologistas da verdade, que menosprezam, criticam e debatem sobre a religião dos outros, vocês estão fazendo exatamente o que o corpo governante está ensinando aqui. Você está reagindo como aqueles que ficaram enraivecidos com Estevão e apedrejaram ele. Vocês não seguem o que foi feito pelos atenienses quando Paulo pregou para eles. Tá vendo? Tá vendo? A própria organização diz. A crítica que revela falhas nos ensinos e nas práticas da religião de outrem talvez de início pareça severa. Vai parecer, você vai ficar magoado, você vai ficar sentido, como eu fiquei quando eu comecei a aprender a verdade sobre as testemunhas de Jeová. Não tem jeito, você vai ficar, porque você ficou a vida inteira acreditando que aquilo era verdade. Aí quando alguém te mostra que não é verdade, a primeira reação sua é a negação. Aí você começa a tirar para todo lado. Eu também passei por isso. Só que eu não fui mal educado como vocês são. Né? Entram aqui no canal e ofendem, né, as pessoas. Agora, o outro que eu quero apresentar aqui, nesse sentido aí, é o ponto 2. O indício de que nos tornamos vítimas do auto-engano é se ficamos irados quando nossas crenças são questionadas. Em vez de ficarmos irados, é sábio manter a mente aberta e escutar com atenção o que outros dizem, mesmo quando temos certeza de que a nossa opinião está certa. Onde está escrito isso? Foi o Ricardo que está dizendo isso? Está lá na revista Sentinela, de 15 de julho de 2003, página 22. Vai lá, prova lá na sua própria revista.
Vamos seguir mais aqui. Ó, ponto 3. Não é errado a pessoa tentar refutar os ensinos e as práticas de um grupo religioso que ela julgue serem corretos. Ô pessoal, vocês estão vendo Testemunha de Jeová? A sua organização escreveu isso nas publicações. Está aí na revista Despertai, de 8 de setembro de 1997, na página 6. Fazer o que nós fazemos não é errado se nós julgamos que a prática de determinado grupo religioso está incorreto. Nós entendemos que vocês têm algumas práticas boas, excelentes, mas nós sabemos que tem muita coisa errada e incorreta e a gente faz a exposição. Assim como vocês fazem a exposição da religião alheia, que a gente viu, acabou de ver lá no livro Revelação. Certo? Vamos aqui. Agora aqui, ó. Esse aqui para finalizar. Não é forma de perseguição religiosa alguém dizer e mostrar que a religião de outrem é falsa. Ou de outrem é falsa. Não é perseguição mostrar que a religião de outra pessoa é falsa. Não é perseguição religiosa uma pessoa informada expor publicamente uma religião falsa, permitindo assim que outros vejam a diferença entre a falsa religião e a verdadeira. É um serviço público em vez de perseguição religiosa, tendo a ver com a vida eterna e com a felicidade do povo. Revista A Sentinela, de 15 de maio de 64, na página 304, parágrafo 3. Bom, Testemunha de Jeová, então, depois do que nós vimos aqui, né, eu gostaria de perguntar para você: quem expõe os erros e os falhanços da Torre de Vigia é um perseguidor religioso? Segundo as próprias publicações de vocês? Expor os erros, os falhanços de uma determinada organização, conforme vocês disseram aí no ponto 5, é um serviço público em vez de perseguição. Tem a ver com a vida eterna e com a felicidade do povo. E se você continuar lendo lá esse parágrafo aí, vai falar que, além disso, dá a oportunidade do povo escolher entre a falsa e a verdadeira. Testemunha de Jeová, não é fácil, né? Vocês se arvoram aí como os defensores daquilo que é correto e daquilo que é verdadeiro, que não são perseguidores religiosos, mas perseguem aqueles que expõem os erros e as falhas de vocês, ao passo que vocês gostam de falar mal e expor o erro das outras religiões. Pessoal, se vocês ficaram comigo até o final desse vídeo, por favor, prove para mim que você assistiu até o fim e deixe aí a palavra... vamos ver que palavra eu vou escolher aqui. Uma palavra não, uma expressão. Serviço público. Se você assistiu esse vídeo até o final, coloque aí, serviço público. Faça um comentário com essa expressão e depois faça um segundo comentário com o que você achou do vídeo, do conteúdo e, como já disse no começo, curta, comente e compartilhe. E lembrem-se sempre, livrem-se de crenças limitantes. E eu vou deixar para vocês, no final aí, o que está escrito na revista A Sentinela, de 15 de maio de 64. Pasmem e vejam por si sós o que as próprias Testemunhas de Jeová falam sobre perseguição religiosa. A própria organização defende o nosso trabalho. Um abraço, pessoal. Fiquem todos vocês com Deus.